Eu sou Miguel Costa, 35 anos, e achava que tinha a vida perfeita em Lisboa. Até ouvir minha esposa, Sofia, rindo com meu melhor amigo, Tomás, enquanto destruía tudo o que eu era. O que fiz depois? Fiz ela gritar de arrependimento, mas não do jeito que você imagina. Eu sempre fui um cara comum, pelo menos era o que Sofia pensava. Trabalhei anos como gerente numa empresa de tecnologia em Lisboa, voltava para casa exausto, mas com um sorriso para ela. Naquela noite, cheguei mais cedo, algo raro. Eram 18 horas, o sol ainda brilhava sobre o Tejo. Quando abri a porta do nosso apartamento, ouvi risadas vindo da sala. A voz de Sofia, misturada com a de Tomás, meu amigo desde a universidade. Estranho, ele não me disse que viria. Parei no corredor, a mão ainda na maçaneta. Se não fosse o salário fixo do Miguel, eu já tinha ido embora, disse Sofia, com um tom cortante. O Tomás é diferente. Ele é ousado, faz meu coração bater mais rápido. O Miguel? Ele é só, previsível. Cada palavra era uma facada. Meu melhor amigo, o cara com quem dividi tantas memórias, ria ao lado dela. Ele nem desconfia, Tomás respondeu, com um tom de quem se acha intocável. Eu podia ter invadido a sala, gritado, exigido explicações. Mas não. Fechei a porta sem fazer barulho e saí. No carro, o silêncio pesava. Sofia achava que eu era fraco, que sem meu emprego eu não era nada. Ela não sabia que eu estava a um passo de virar o jogo. Voltei minutos depois, como se nada tivesse acontecido. Sofia me recebeu com um sorriso falso. Chegou cedo hoje, disse, sem me olhar nos olhos. O trânsito ajudou, respondi, com uma calma que escondia o vulcão dentro de mim. Durante o jantar, ela falava de coisas banais, enquanto eu observava cada gesto. O celular dela vibrou 2 vezes na mesa. Ela o virou com um movimento rápido, como se eu não notasse. Anotei mentalmente, o primeiro passo era reunir provas. Na manhã seguinte, enquanto Sofia pensava que eu ia para o escritório, fui para um café na Baixa. Com meu laptop aberto, comecei a investigar. Eu não era só um gerente. Anos atrás, herdei uma holding familiar, a Costa Ventures, mas mantive isso em segredo. Queria ver quem as pessoas realmente eram, sem o brilho do dinheiro. Agora, isso seria minha arma. Acessei documentos, contratos, e o mais importante, a escritura da nossa casa em Cascais, registrada no nome da holding, não no meu. Sofia nunca soube. Também verifiquei os e-mails da empresa. Tomás, que trabalhava como consultor na minha equipe, tinha acesso a informações sensíveis. Eu precisava saber até onde ia a traição. Naquela noite, cheguei com um envelope na mão. O que é isso? Sofia perguntou, franzindo a testa. Fui demitido, menti, deixando o envelope na mesa. Seus olhos brilharam por um segundo, mas ela disfarçou. Vais encontrar algo melhor, amor, disse, com uma voz melíflua. Ela achava que eu estava acabado. Mal sabia que eu estava apenas começando. Nos dias seguintes, fingi procurar emprego, saindo de manhã com uma pasta na mão. Na verdade, eu me encontrava com meu advogado, Ricardo, num escritório discreto em Alfama. Quero tudo pronto, disse a ele. Se Sofia tentar tomar a casa, ela vai cair numa armadilha legal. E o Tomás? Ele vai descobrir que trair o chefe tem consequências. Ricardo assentiu. A casa está blindada pela holding. Qualquer tentativa de reivindicação é fraude. Quanto ao Tomás, o contrato dele tem cláusulas de confidencialidade. Se ele vazou algo, está fora. Eu sabia que Sofia e Tomás estavam confiantes demais. Ela começou a chegar tarde, com desculpas frágeis. Fui ao ginásio, dizia, com o perfume de outra pessoa. Tomás, por sua vez, agia como se fosse intocável no trabalho, dando ordens como se já fosse o dono. Eu observava, coletava horários, mensagens, e até contratei um detetive particular para confirmar o que já suspeitava. Na terceira semana, a máscara de Sofia começou a rachar. Tu não podes ficar parado, Miguel, exclamou, batendo um prato na mesa.
Estou resolvendo, respondi, sereno. Meu silêncio a irritava. Ela queria uma reação, mas eu só dava calma. Era parte do plano, deixá-la pensar que estava no controle. Então, numa sexta-feira, tudo mudou. Cheguei em casa e vi 2 malas na porta. Minhas malas. Sofia apareceu, com um envelope na mão. Assina, disse, fria. Quero o divórcio. A casa é minha. Sem emprego, tu não tens nada a oferecer. Tomás surgiu atrás dela, com um sorriso arrogante. Sem rancor, Miguel disse, passando o braço pela cintura dela. Assinei os papéis sem dizer uma palavra. Peguei as malas, entrei no carro e parti. Mas não para um hotel. Dirigi até uma vila em Sintra, um lugar que Sofia desconhecia, registrado na holding. Lá, liguei para Ricardo. Está na hora, disse. Prepara a notificação. Quero que eles recebam no mesmo dia, na mesma hora. O que Sofia e Tomás não sabiam era que a casa, o emprego, tudo o que achavam que controlavam, estava nas minhas mãos. E eu estava pronto para mostrar que a traição tem um preço. Na segunda-feira, o plano começou a ganhar forma. Acordei cedo na vila em Sintra, onde me instalei após Sofia me expulsar. O silêncio da manhã era meu aliado. Liguei para Ricardo, meu advogado. Está tudo pronto? Perguntei. Sim, ele respondeu. A notificação para Sofia alega tentativa de apropriação fraudulenta da casa, que pertence à Costa Ventures. Para Tomás, temos a rescisão do contrato por quebra de confidencialidade. Serão entregues amanhã, às 10 horas, em simultâneo. Sorri. Perfeito. Quero que sintam o chão ruir ao mesmo tempo. Passei o dia revisando detalhes. O detetive que contratei enviou um relatório, fotos de Sofia e Tomás juntos num restaurante em Alfama, mensagens trocadas entre eles, provas de encontros às escondidas. Era mais do que traição pessoal, Tomás usava informações da empresa para impressionar Sofia, achando que eu nunca perceberia. Ele não sabia que eu era o verdadeiro dono da Costa Ventures, não apenas um gerente. Na terça-feira, às 9h50, eu estava num café com vista para o Tejo, esperando. Ricardo confirmou, os mensageiros estão a caminho. Às 10 horas em ponto, Sofia recebeu o envelope em casa. Imaginei abrindo o documento, vendo o carimbo da Ricardo End Associados, e lendo que a casa nunca foi dela. Era parte de um fideicomisso criado antes do nosso casamento. Qualquer tentativa de reivindicá-la era fraude, com penalidades pesadas. Ao mesmo tempo, na empresa, Tomás foi chamado ao Recursos Humanos. Ele entrou confiante, mas saiu com uma carta de demissão na mão. Violação de confidencialidade, dizia o documento. Ele tentou argumentar, mas o acesso dele já estava bloqueado. 2 seguranças o escoltaram até a saída, com colegas observando em silêncio. O detetive me enviou um vídeo, Tomás, pálido, amassando a carta enquanto caminhava pela rua. Sofia me ligou minutos depois. Miguel, o que é isto? Gritou, a voz tremendo. Não podes fazer isso. A casa é minha. Respondi com calma, os papéis que assinaste não valem nada. A casa pertence à holding. Sempre pertenceu. Ela ficou em silêncio, e então ouvi um prato quebrar. Desliguei. Naquela noite, Ricardo me atualizou. Sofia contratou um advogado, mas a causa era frágil. Ela não tinha como provar que a casa era nossa propriedade conjugal. Tomás, por sua vez, tentou negociar com a empresa, alegando erro. Mas eu já tinha provas, ele compartilhou dados internos com Sofia, violando o contrato. A demissão era inquestionável. Na quarta-feira, o escândalo começou a vazar. Um blog local publicou: esposa tenta tomar casa em divórcio e descobre que nada lhe pertence. Amigos em comum me mandaram mensagens, chocados. Eu não respondi. Deixei a história crescer sozinha. Sofia e Tomás estavam encurralados, cada um lidando com a própria queda. Na sexta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era Sofia, com a voz baixa. Podemos conversar? Foi um erro. Respondi.
Os erros têm consequências. Fala com meu advogado. Desliguei. Não era sobre raiva, era sobre justiça. Eles escolheram me subestimar, e agora pagariam o preço dentro da lei. O próximo passo era o tribunal. Ricardo preparava uma ação por danos. Sofia pode perder tudo que tentou ganhar, ele disse. E Tomás? Sem emprego e com a reputação arruinada, ele vai ter dificuldade em Lisboa. Eu sabia que o pior ainda estava por vir, para eles. Os dias antes da audiência foram tensos. Sofia tentou me contatar várias vezes, alternando entre mensagens suplicantes e ameaças veladas. Não vais querer levar isso adiante, Miguel, escreveu ela. Ignorei. Cada palavra dela era mais uma prova de que ela não entendia a gravidade do que fez. Tomás, por sua vez, desapareceu das redes sociais. Soube por colegas que ele tentava encontrar trabalho, mas a notícia de sua demissão já circulava em Lisboa. Na véspera do tribunal, me encontrei com Ricardo num café discreto. Ele espalhou documentos na mesa. A ação contra Sofia é sólida, disse. A tentativa de reivindicar a casa como dela é fraude. Temos as escrituras do fideicomisso, assinaturas autenticadas, tudo registrado antes do casamento. Ele folheou outro dossiê. Quanto a Tomás, a quebra de confidencialidade é inegável. Ele passou dados da empresa para Sofia, provavelmente para impressioná-la. Podemos exigir indenização por danos a Costa Ventures. Perguntei, e se ela alegar que não sabia do fideicomisso? Ricardo sorriu. Isso só reforça a fraude. Ela assinou os papéis do divórcio declarando que a casa era dela. É uma contradição. Assenti. Quero que sejam notificados juntos, na mesma hora. Ricardo confirmou. Está marcado. Amanhã, às 14 horas, no Tribunal de Lisboa. No dia da audiência, cheguei cedo. O tribunal estava cheio, curiosos, jornalistas, até alguns conhecidos. Não olhei para ninguém. Às 14 horas, as portas se abriram. Sofia entrou, acompanhada de seu advogado. Tomás estava ao lado dela, inquieto, mexendo no celular. Quando me viu, Sofia hesitou, mas logo ergueu o queixo, fingindo confiança. Tomás evitou o meu olhar. O juiz, um homem de voz firme, abriu a sessão. Caso 1274, Costa Ventures contra Sofia Almeida e Tomás Ribeiro. Ricardo se levantou. Meritíssimo, meu cliente busca reparação por tentativa de apropriação fraudulenta e danos à sua empresa. A senhora Almeida tentou reivindicar um imóvel protegido por um fideicomisso anterior ao casamento. O senhor Ribeiro, ex-funcionário, violou cláusulas de confidencialidade, causando prejuízo à Costa Ventures. O advogado de Sofia contra-atacou. Minha cliente agiu de boa fé. Ela viveu na casa por anos, acreditando ser parte do patrimônio conjugal. O senhor Costa ocultou sua verdadeira posição como dono da empresa, enganando-a. O juiz anotou algo, impassível. E quanto ao senhor Ribeiro? Perguntou. O advogado de Tomás gaguejou. Ele não tinha intenção de causar dano. Foi um mal-entendido. Ricardo apresentou as provas, as escrituras do fideicomisso, e-mails de Tomás com dados confidenciais, até capturas de mensagens entre ele e Sofia. O tribunal ficou em silêncio enquanto o juiz examinava os documentos. Sofia se mexeu na cadeira, nervosa. Tomás apertava as mãos com força. Quando chegou minha vez de falar, caminhei até o estrado. Jurei dizer a verdade. Ricardo perguntou, qual é a sua relação com a Costa Ventures? Respondi, firme, sou o administrador e beneficiário. A casa em Cascais sempre esteve no fideicomisso, nunca foi propriedade conjugal. O advogado de Sofia tentou me pressionar. O senhor escondeu sua riqueza de sua esposa, correto? Olhei diretamente para ele. Dei a ela um lar e lealdade. O que ela fez com isso mostra quem ela é. O juiz encerrou a sessão. A decisão será anunciada em 3 dias. Saí sem olhar para Sofia ou Tomás. A tensão no ar era palpável. Eu sabia que o golpe final estava chegando.
Na manhã da decisão, cheguei ao tribunal com Ricardo ao meu lado. A sala estava ainda mais cheia, com jornalistas anotando cada detalhe e curiosos cochichando. Sofia e Tomás sentaram-se na mesa da defesa, distantes um do outro. Não trocaram olhares. A confiança que exibiam antes parecia desmoronar. O juiz entrou, e o silêncio tomou conta. Caso 1274, Costa Ventures contra Sofia Almeida e Tomás Ribeiro anunciou. Após análise das provas, declaro o seguinte: a reivindicação da senhora Almeida sobre o imóvel em Cascais é nula. O bem está protegido por um fideicomisso anterior ao casamento, conforme documentos apresentados. A tentativa de apropriação configura fraude. Sofia deixou escapar um suspiro, as mãos apertando a mesa. O juiz continuou. Quanto ao Sr. Ribeiro, a quebra de confidencialidade é comprovada. A rescisão de seu contrato é válida, e ele responderá por danos a Costa Ventures. Tomás baixou a cabeça. Os ombros curvados. O juiz finalizou. A senhora Almeida arcará com os custos processuais e uma indenização por danos morais ao Sr. Costa. O Sr. Ribeiro pagará uma multa à empresa. Caso encerrado. O martelo bateu com um som seco. Sofia levantou-se, trêmula, e correu para o corredor. Ouviu um grito abafado, um som de desespero que ecoou pelas paredes. Tomás ficou parado, encarando o chão, enquanto seu advogado tentava falar com ele. Não olhei para trás. Saí do tribunal com Ricardo, que me deu um aperto de mão. Foi uma vitória limpa, disse. Eles não tinham chance. Naquela tarde, a notícia explodiu. Jornais online publicaram manchetes: esposa perde tentativa de tomar casa em divórcio fraudulento. A história de Sofia e Tomás virou assunto em Lisboa. Amigos em comum me mandaram mensagens, alguns surpresos, outros elogiando minha frieza. Não respondi. Meu foco agora era seguir em frente. Na manhã seguinte, recebi um relatório de Ricardo. Sofia tentou vender joias para pagar o advogado, mas descobriu que algumas peças, dadas por mim, pertenciam à holding. Ela estava sem opções. Tomás, sem emprego, foi visto em entrevistas, mas sua reputação estava manchada. Ninguém em Lisboa confiava nele para cargos de responsabilidade. Decidi fazer uma última jogada. Liguei para Ricardo. Quero oferecer a Sofia um acordo, disse. Ela pode ficar com o apartamento onde está, desde que assine um termo desistindo de qualquer reivindicação futura. Ricardo arqueou uma sobrancelha. Generoso demais, Miguel. Respondi, não é generosidade. É para ela saber que perdeu por escolha própria. Sofia assinou o acordo 2 dias depois, sem me encarar. O apartamento, pequeno e alugado, era tudo o que lhe restava. Tomás, por sua vez, deixou Lisboa, segundo rumores, para tentar recomeçar no Porto. Eu sabia que a cidade não o receberia de braços abertos. Na vila em Sintra, abri meu laptop e revisei os planos da Costa Ventures. A empresa estava crescendo, e eu podia finalmente assumir meu papel como dono, sem máscaras. A traição de Sofia e Tomás não me destruiu, me libertou. A decisão do tribunal abalou Sofia e Tomás. A casa em Cascais foi confirmada como parte do fideicomisso da Costa Ventures, e Sofia teve que pagar custos processuais e indenização por fraude. Tomás, demitido por quebra de confidencialidade, enfrentava uma multa à empresa. Agora, na vila em Sintra, eu, Miguel Costa, estava pronto para fechar este capítulo. Após a audiência, a notícia espalhou-se por Lisboa. Manchetes como esposa perde tudo em tentativa de fraude dominaram os jornais. Sofia tentou me contatar, deixando mensagens de desespero, mas eu não respondi. Tomás, segundo rumores, procurava trabalho no Porto, mas sua reputação estava arruinada. A cidade não perdoa traidores. Decidi fazer um último movimento. Liguei para Ricardo. Quero oferecer a Sofia um acordo, disse. Ela pode ficar com o apartamento alugado onde está, desde que desista de qualquer reivindicação futura. Ricardo hesitou. Isso é bondade ou estratégia? Sorri. É para ela lembrar que perdeu por escolha própria. Sofia assinou o acordo em silêncio,
sem me encarar. O apartamento modesto era seu único refúgio. Tomás, sem opções, deixou Lisboa de vez. Voltei meu foco para a Costa Ventures. Assumi publicamente o papel de dono, algo que mantive em segredo por anos. A empresa crescia, e eu estava livre das máscaras. Contratei novos gestores para substituir Tomás e fortaleci a segurança dos dados. A traição deles me ensinou a nunca baixar a guarda. Numa manhã ensolarada, caminhei pela vila em Sintra, revisando planos para o futuro. A dor da traição havia sumido, substituída por clareza. Sofia e Tomás pagaram o preço de suas escolhas, não por vingança, mas pela justiça. Eu não precisei gritar ou perder o controle, a lei falou por mim. Enquanto Lisboa brilhava ao longe, percebi que a liberdade de seguir em frente era minha maior vitória. A traição deles me libertou para ser quem realmente sou. O que acham do desfecho? Miguel foi justo ou deveria ter sido mais duro? Deixem nos comentários e ativem o sininho para mais histórias.